pegue sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu João, no capítulo de número 11. Capítulo 11 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Tem sua cabeça. Senhor da glória, nós louvamos o Teu santo nome, porque Tu és Deus presente em nossas vidas, Tu estás neste lugar, poderoso para falar conosco esta noite, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Põe fé no nosso coração, que Tu estás no controle de tudo. Nós te oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem sentar, queridos. O milagre da ressurreição de Lázaro nos ensina que a dor e a morte não são o fim de tudo. Ao contrário, essas situações negativas que ocorrem na vida, na minha e na sua vida, pode ser um canteiro fértil, onde o Senhor Jesus vai colher as suas mais escolhidas manifestações do seu poder para revelar a sua própria glória. Neste texto, João 11, mais uma vez o Senhor Jesus retorna ao tema do sofrimento como um portal que o Senhor Deus abre para revelar a sua glória e o seu poder. Muitas vezes na vida nós ficamos perplexos com aquilo que está acontecendo conosco. Muitas vezes na vida nós ficamos perplexos diante de um diagnóstico médico, um diagnóstico sombrio que os nossos médicos nos dão a respeito da nossa saúde. Muitas vezes na vida nós ficamos perplexos diante da possibilidade de ser despedido de um emprego que tantas vezes nós nos dedicamos e passamos anos ali. Muitas vezes na vida nós ficamos perplexos diante de uma suspeita de um dos nossos filhos ser usuário de drogas. Mas, queridos, sabe de uma coisa? Essa dor aguda que muitas vezes chega ao nosso coração, essas situações desagradáveis podem ser um portão que Deus abre, que Deus vai escancarar para agir de forma poderosa e intervindo no problema e trazendo a glória e a honra para Ele mesmo. É por isso que esta noite, querido, eu quero trazer uma palavra de Deus, eu quero liberar uma palavra de Deus para aqueles que estão pequenos diante da situação difícil que estão passando. Eu quero liberar uma palavra de Deus para aqueles que estão sem forças para poder ficar de pé. Eu quero liberar uma palavra de Deus esta noite para aqueles que estão sem condições de olhar para o horizonte e enxergar o brilho da aurora que vai nascendo. Eu quero pregar esta noite para você, meu irmão, que está vivendo um inverno espiritual na sua vida. Eu quero pregar esta noite para você que está passando pelos piores vales da sua existência. Eu quero pregar esta noite para você que está vivendo capítulos de aflição na sua vida. O texto que nós acabamos de ler, os fatos que foram narrados aqui, estão no capítulo 11 do Evangelho escrito por João. Fala de uma cidade chamada Betânia. Na verdade,
distante da cidade de Jerusalém, num desfiladeiro atrás do Monte das Oliveiras. O texto nos fala que morava naquela cidade, morava naquela localidade, um homem chamado Lázaro. Morava ali com ele as suas duas irmãs, uma chamava Marta, a outra chamava Maria. Maria foi aquela que certo dia, quando estava na casa de Simão o leproso, Jesus se encontrava ali, ela pegou um vaso de alabastro e quebrou aquele vaso e ungiu o Senhor com aquele perfume, e Jesus disse que onde o Evangelho fosse pregado, aquele fato que aconteceu ali seria contado. O versículo 1 do texto que nós acabamos de ler nos mostra que Lázaro estava passando por uma crise na sua saúde. Sabe, meu querido, a palavra crise tem sido muito usada nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Nós estamos constantemente ouvindo a mídia falar essa palavra, usar esse termo. Nós estamos passando dias em que se fala muito sobre a crise financeira internacional. Você ouve, sempre a mídia está falando da crise no sistema educacional, ou da crise no sistema de saúde, ou da crise ambiental. Na nossa vida não é diferente, meu querido. Muitas vezes na vida, e em muitos momentos na vida, em várias áreas, nós passamos também por crises. Quando éramos jovens, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, se falava muito se fala hoje em dia ainda, da crise da adolescência, que ocorre em função de algumas mudanças que ocorrem no nosso corpo e que nós não entendemos muito bem, por isso nós ficamos aflitos, isso gera sofrimento muitas vezes. A crise na vida profissional também não é diferente. Nós muitas vezes temos crise porque duvidamos, temos dúvida se nós estamos ou se nós não estamos na profissão correta, se nós estamos ou se não estamos na empresa mais adequada para a nossa capacidade, a empresa mais adequada para as minhas e as suas expectativas. E muitas vezes nós ficamos com essa dúvida e ficamos em crise, entramos em crise. Na saúde também, na saúde, a palavra crise se refere a um aumento na evolução de uma doença. Ela pode ser negativa ou positiva, ou seja, pode estar levando o indivíduo, o paciente, o enfermo para a cura ou para a morte. Todos nós passamos por crise. Eu passo por crise, você passa por crise. A crise é inevitável. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo amado por Jesus Cristo, ficou doente. E a evolução da doença, a crise que ele estava passando na sua saúde, ela evoluiu negativamente, ou seja, ela estava levando para a morte. Ele procurou com certeza por todos os recursos que tinham disponíveis na época. Ele buscou auxílio nos médicos, ele buscou auxílio em tantas outras coisas que se usavam naqueles dias, mas não chegou a melhorar. Pelo contrário, piorava. Ele procurou, inclusive, Jesus Cristo, através das suas duas irmãs, mas mesmo assim, ela morreu. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de outro texto que está lá em Mateus capítulo 8, versos 23 a 27, que nos mostra o Senhor Jesus Cristo entrando num barco, ele